Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Liverpool vence nos finalmente, novamente, e o Bayern de Munique vence o Chelsea. Rapaziada, na prática, 4/1. Não sei pra vocês, nas minhas casas de aposta, que eu aposto, fez 2 gols de diferença, bateu como ganha. Então, ó, Slavia Praga, certo, Inter, certo, Bayern, certo, Liverpool, certo. Por causa de um gol nos finalmente, de um jogo morto, cara, PSG e Atalanta tava morto. Eu não acertei tudo. Na prática, acertei tudo, mas não posso reclamar. 4/1. Lucro, meus amigos. 5/1 ontem, 4/1 hoje. Não posso reclamar. Hoje já tô no lucro, você vê. Me recuperei de um final de semana desastroso. Já tô no lucro, pra você ver. O que vai e volta, meus amigos. O que vai e volta. E o BCzinho tá bem nessa Champions League, hein? BCzinho tá bem nessa Champions League. Tô feliz. O lucro hoje foi muito bom. Muito, muito bom. Eu avisei, ó. Fica de fora do negócio de Olympiacos aí e Pafos. Que jogo feio. Ave Maria. Que jogo horroroso. Que jogo horroroso. A Inter vence o Ajax 2/0. É mais time. Bayern. Ó. Análise do jogo, coletivas. Análise do jogo, coletivas. Comentar alguma coisa que tenha surgido declarações, belezinha? Análise do jogo, coletivas. É muito importante também você ver a repercussão pós-jogo. E o PSG venceu o Atalanta. Quem vai cair primeiro? Juric, Kivu ou Tudor? Juric, Kivu ou Tudor? Quem vai cair primeiro? Quem vai cair primeiro? Rapaziada, estamos indo muito bem. Palpites estão batendo. As análises... Viu como eu falo? Você tem que analisar performance. Performance, belezinha? Fica aí com os pós-jogos, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro, hein? Que os BC Apostador nas ligas na Europa é exclusivo para membros. E se tá ganhando, ó, vamos dividir, se torne membro aí, é R$7, cara. Os caras estão lucrando aí muito mais e não se torna membro, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal, fica aí com o vídeo, belezinha? Até amanhã. Rapaziada, o Bayern de Munique vence o Chelsea 3/1. O meu palpite bateu, BCzinho acertou. Rapaziada, o melhor time ganhou e o melhor time do momento ganhou. Era isso que eu tava tentando articular e mostrar pra vocês hoje nos palpites. O melhor time do momento ganhou e o melhor time. Eu acho o Bayern de Munique mais pronto, mais cascudo, mais time do que o Chelsea. Tô gravando, ó, 18:09. Eu quero pegar as coletivas do Maresca e do Company, belezinha? Pra agregar e análise. Rapaziada, eu tuitei isso e mantenho, porque eu acho que a análise aqui desse canal, se você quer analisar resultado, irmão, vários lixos por aí, tem por aí. Taticamente falando, o Maresca, ele é uma das melhores revelações de treinadores que tem por aí. Porque o setup que ele montou, o 4-3-3, surpreendeu muito o Bayern. O Bayern teve muita dificuldade no começo, o Chelsea teve chances. Se o Enzo Fernandes faz 1/0 ali, poderia ter sido outro jogo. Mas o plano de jogo do Maresca, o 4-3-3, de colocar James no Pavlovic, Enzo Fernandes no Kimmich, o Gnabry o Caicedo no Gnabry, e sempre um zagueiro perseguir o Kane, taticamente falando, foi muito bom. Os gols do Bayern de Munique foram todos nos erros do Chelsea. Será coincidência? Não é coincidência. Gol contra do Chalobah, pênalti bobo que o Kane ganhou aqui, ó, pra você ver. É a experiência, é o jogador pronto. O Kane ganhou o pênalti só na experi. Esperou o contato veio. Só na experi. O Kane foi pênalti. Meninice do Caicedo, experiência do Kane. Terceiro gol foi como? Que eu tinha falado no pré-jogo, a marcação-pressão. Luiz Dias pressão no Malo Gusto, Gnabry, Kane 3/1. E o Sanches já tinha salvado... Poderia ter sido mais, que o Sanches fez umas 2 defesas imorais ali no chute do Olise. E o Olise é excelente jogador. Cara, taticamente falando, foi um duelo. Por incrível que pareça, cara, foi um duelo tático. Faltou execução pro Chelsea. O Chelsea com a bola, pra você ver, quando o Chelsea cresceu mais com a bola, no final do segundo tempo, que saiu o gol ali que o Palmer tá pouca coisa impedido, foi quando o Chelsea... Você vê, quando o Chelsea... O Bayern de Munique já não conseguia sustentar mais, o Bayern de Munique deu uma cansada no final, e o Chelsea, quando melhorou com a bola, o Chelsea levou perigo. Mas 3/1, o jogo já tinha acabado. Eu até tuitei no 3/1, aqui acabou, rapaziada. No 3/1 o jogo acabou. O Bayern de Munique, gente, eu vou falar isso na introdução do vídeo. O Bayern de Munique é um dos favoritos dessa Champions League. O Bayern de Munique é top 3 ou 4 favoritos dessa Champions. ABC, o que impede do Bayern de Munique de chegar longe? No mínimo numa semifinal. Lesões e convulsões defensivas. O gol que o Bayern tomou hoje, mérito do Chelsea. Você vê, contra-ataque, Palmer. Assistência foi do Gusto, foi? Foi. Contra-ataque, Gusto, Palmer, 3/1. Ali foi gol de contra-ataque de transição, você vai tomar. Não foi aqueles gols bobos que tomou contra o Irren, que tomou contra o Augsburg, aquelas convulsões defensivas que o Bayern tá adorando ceder. Eu fiz aqui um vídeo do Company depois do Hamburgo,
A primeira, o que eu tô feliz, o cara faz 5-0, poderia ter metido 8 no Hamburgo. Primeira coisa que o Kompany fala é clean sheet. Tô feliz pelo clean sheet. Diz muito, né, sobre o que ele acha. Se o Bayern não for fritado por lesões, porque o elenco é muito curto, você vê, ele foi colocar o Nicolas Jackson hoje no lugar do Kane, 3-1, ele poderia ter botado com 80. Não, ele botou... É confiança no elenco. Foi botar já no final do jogo. Se o Bayern não for fritado por lesões e essas convulsões defensivas não cobraram preço, lembra a Inter de Milão? Pois é. O Bayern é, no mínimo, semifinalista. A não ser que pegue um PSG, um Liverpool, um Arsenal nas oitavas aí é difícil. Mas se pegar ali, se for pegar a nata da nata, o Real Madrid, nas quartas, Barcelona, se não pegar uma nata na nata ali, o Bayern pra mim chega no mínimo, nas quartas semifinais. É um dos favoritos do Bayern de Munique. Todo mundo saudável. Começo do jogo, Chelsea, 4-3-3, ele abre o James mais aqui pela direita, o Enzo mais pela esquerda, ele abre o 4-3-3, abre o campo no setup com o Palmer e com o Pedro Neto e coloca o João Pedro. Uma partida muito abaixo hoje do João Pedro, viu? O João Pedro não jogou bem hoje foi pouco efetivo. Eu acho que ele não tá 100% não, João Pedro. Ele abre o campo, ele pressiona Pavilovic e Kimmich, ele sabe que vem a marcação-pressão do Bayern e corta essa bola. Palmer, Pedro Neto, liga pro João Pedro segurar a bola e esquematizar, tenta brigar no meio campo, também forçar erros. James no Pavilovic, Enzo Fernandes no Kimmich. O Caicedo vinha perseguindo o Gnabry, o Chalobah da Rabiot perseguindo o Harry Kane. Encaixa a marcação, incomoda, força erros, sai em transição, ataca espaço e gera chances. Isso aí o Chelsea fez por 10 minutos. Teve uma grande chance com o Enzo Fernandes. Aí o Bayern começou ali, surpreendeu. A abordagem tática do Chelsea surpreende o Bayern adapta, aí começa o jogo a igualar. Aí o jogo começa a ser o que é o Bayern de Munique na Allianz Arena. Vamos propor o jogo e vamos explorar as estrelas. Jogada do Olise, aí o Chalobah faz um gol contra. Pouco tempo depois, roubo. Mas o roubo, a bola do Caicedo é o quê? Vem da marcação-pressão. Caicedo ali o Kane na Esperi, pênalti 2-0. O que o Chelsea pecava era com a bola, os jogadores executar com a bola. Individualmente, on the ball, com a bola, o Chelsea não foi bem. E o Bayern de Munique faz 2-0. Aí você vê, força o erro no meio campo, contra-ataque, Malo Gusto, Palmer, 2-1. Só que o Bayern mostrou muita maturidade, não desenrolou e continuou jogando. O Bayern teve chance de fazer o 3-1 no final do PT. Termina melhor. O Bayern volta pro segundo tempo. E o Bayern, gente, não desorganizou o jogo todo. Kimmich, Pavilovic, todo mundo muito junto. A linha de 4, muito bem. O amarelado, entrou o Kim Min-jae. O Kim Min-jae entrou muito bem no jogo. Ele tinha amarelado ali no João Pedro. Você vê, o que o Kompany faz? Opa, Jonathan, esse jogo aqui não dá pra você não. Por quê? Porque o Chelsea vai atacar em velocidade, vai atacar a linha alta do Bayern. O jogo não ficou pro O Kompany foi inteligente, tá? Obrigado. Vai, Kim. Tá certo? Tem um zagueiro desse nível no banco. Não tá no melhor momento, mas o nível ainda tá lá. Entrou muito bem o Kim. Aí o Chelsea volta melhor, começa melhor ali com a bola, mas aí na pressão, na saída de bola, o Bayern novamente volta pro jogo, cria 2, 3 chances, Sanches salva e numa pressão, Harry Kane 3-1. Depois do 3-1, ó, o jogo acabou. O jogo acabou, aí o Bayern vai controlar o jogo. Aí depois ali dos 75, aí vem algumas mudanças ali, ó. Garnacho, Andrei Santos e o Estevão. O Chelsea volta pro jogo, melhora, mas o Bayern já tá em modo controle. Hoje eu achei muita maturidade do Bayern. Não exagerar na linha alta. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso do Bayern. Pra que essas linhas altas com um gol de diferença? Fica com o bloco um pouco mais preso, espera um pouco mais e o Bayern fez isso. Quando o Chelsea teve mais a bola e trabalhou essa bola melhor, o Chelsea termina o jogo muito bem, quase faz ali o 3-2 com o Palmer, tava impedido, mas você vê, quando o Chelsea executou melhor com a bola, o Chelsea foi melhor. Hoje foi um jogo da experiência, de jogar de um time pronto e de um time que acho que é o mais jovem da história do Chelsea na média de idade, eu tava vendo aqui, na média de idade, o Bayern tem 4 anos a mais do que o Chelsea, na média de idade, na média. Porque ainda tem uma da Rabiot aqui, né? Se eu tirar a da Rabiot e colocar aí um Fofana da vida, aí vai pra mais de 4 de média de diferença. É um time pronto contra um time que vai se tornar pronto. E o Chelsea errou mais, porque é um time menos experiente, é desse tipo de jogo de Champions League, é um time muito jovem. E o Bayern aproveitou, e o Bayern é esse time que vai forçar erros, e o momento do Bayern é melhor. Em termos de performance, o Bayern era melhor que o Chelsea. Esse jogo aqui é um jogo de aprendizado pro Chelsea. Taticamente, mais uma vez o plano de jogo do Maresca é bom, só que eu acho que os jogadores não executaram. Ele veio no meta PSG. João Pedro de 9, Palmer, você vê, teve espaço, o Palmer jogou bem. Taticamente, eu acho que o Chelsea poderia ter mordido um pouco mais no meio campo, mas você vê os gols que
O Bayern criou praticamente 2 chances claras de articulação, o Sanches pegou. Os gols do Bayern foram erros do Chelsea. Bobeiras do Chelsea. Coisa de menino. Mas o Chelsea foi... Com a bola, é um jogo que o Chelsea precisa aprender. Esse tipo de jogo. Com a bola. Articular melhor, mesmo com esse meio campo mais congestionado. Eu queria ver um pouco mais do Enzo. O Enzo Fernandes, o Pedro Neto na ponta esquerda. Você vê que ele não é a mesma coisa do que na direita. Mas o Laimer fez um ótimo trabalho nele. Um ótimo trabalho. E o Olise, gente. O Olise é muito bom. O Gnabry tá na mão. O Luiz Dias não foi o melhor jogo com a bola do Luiz Dias. Mas taticamente ele participa da pressão que gera o erro do Malo Augusto. Que faz o terceiro gol. Taticamente, acho que o Luiz Dias fez um jogo incrível. Pavlovic e Kimmich. O Kimmich tá jogando muito. Pra mim, ele com o Gravenberch são os melhores primeiros volantes hoje. Do momento. No momento hoje. São top. Se eu tiver top 2, é Kimmich e Gravenberch em performance. Então, cara. Foi um jogo que o Bayern foi melhor. O Bayern foi melhor. 3-1. E novamente, rapaziada. Só o Bayern se sabota o Bayern pra chegar aí longe na Champions League. Saúde. E as convulsões defensivas. Você vê o Bayern, o time que enfrentou hoje o Chelsea. O Bayern não cedeu aqueles erros bobos, né? Contra o Wirren, contra a Augsburg. Por que será? É impressionante os gols que o Bayern toma, é muito aleatório. Toma um gol bobo. Falta de concentração às vezes. E o Chelsea, esse é um jogo tipo o Chelsea aprender com a bola, trabalhar melhor essa bola, executar melhor. Eu tô muito curioso, porque geralmente o Maresca ele é muito honesto em relação a esse jogo. Mas o Bayern mereceu, o Bayern foi melhor, o Bayern venceu, o Bayern forçou erros e o Chelsea deu erros. E o Chelsea deu erros pro Bayern de Munique. É isso. Essa é a diferença do nível europeu. Esse é o nível que o Chelsea precisa aprender. Esse é o nível que o Chelsea precisa aprender. Precisa se adaptar. Precisa evoluir a partir daqui. É esse tipo de jogo que o Chelsea tem que aprender a jogar com esse elenco jovem. Mas foi um bom jogo, cara. Foi um jogo massa, entendeu? Foi um jogo massa. Vou esperar aí que vai sair na coletiva. Rapaziada, repercutindo aí as entrevistas pós-jogos do Kompany do Maresca. O Maresca falou mais coisas. A coletiva do Kompany foi mais leve. Mas o Kompany falando, ó, foi um jogo intenso. Foi assim que eu percebi a beira de campo, né? Os garotos se divertiram e tudo mais, ó. Já enfrentamos adversários difíceis. Mas, claro, sabemos que o Chelsea era o campeão mundial. A concentração foi muito boa. Jogamos nosso jogo e não perdemos o foco. Olha aí, ó. Não perdemos o foco. Eu sempre falo do Bayern de Munique e as convulsões defensivas do Bayern de Munique, né? Era muito importante ser agressivo, sem deixar muito espaço e não perder muitos duelos. Fizemos isso bem, vamos manter isso. É isso, o plano de jogo funcionou, forçou erros, ó. Pra você ver, ó. O Maresca, ele não tava muito feliz porque não expulsou o Jonathan Tah. Ele falou que pra ele não tem dúvidas que era cartão vermelho. E até fala aqui, ó. Precisa ver sangue pra ter cartão vermelho. Rapaziada, eu achei um lance duro, mas eu acho que pra vermelho talvez seria exagero. Entendeu? Pra vermelho, porque tava no meio do campo ainda. Antes, no campo do... Tinha a cobertura ainda de 2 ali ainda. Bem à frente, aliás. Bem à frente. Não sei se era pra vermelho, mas ele tava bem chateado, o Maresca. Aí ele falando, Maresca, jogamos bem, ó. Começamos muito bem por 20 minutos, criando chances. Aí, quando você concede o gol, você pode evitar esse tipo de gol. Nós estávamos no jogo e marcamos, né? Ele falando, ó. O que o Chelsea começou bem, ó, Maresca, ó, começou bem, criando chances e concedemos o gol, ó. O jogo requer que você jogue da maneira correta por 95 minutos, não apenas parte do jogo. Vamos aprender isso, né? Até fala aqui, ó. Nós podemos aprender muito e construir algo especial com essa derrota, o Maresca falando. É isso, rapaziada. Ó, você vê, ó. Para ser honesto, os jogadores já estavam cientes como essa competição é difícil, o Maresca falando. Mas podemos aprender muito com essa derrota, né? Aí, ó. Maresca, você não pode fazer os erros do jeito que a gente fez. Podemos aprender muito. Eu falei isso para os jogadores, né? O Palmer falando, ó. Eu acho que jogamos bem. Os gols que concedemos foi nossa culpa. O Palmer falando. Eles são um bom time. Nós merecemos mais do que tivemos. É que eu não concordo muito com ele, não. Se eles tiverem exatamente. O Bayern foi melhor. Né? Aí o Maresca, foi um choque de realidade, porque a Champions League é esse tipo de jogo, especialmente contra o Bayern de Munique, que é um dos favoritos, né? Aí ele, obviamente, cita experiência. Em termos de experiência, eles e a gente, existe uma grande diferença, porque eles já jogaram mais esse tipo de jogo, por causa da idade. Nós competimos da maneira certa, e nesse estádio, contra esse time. Pois é. Exatamente. Competiu muito bem o Chelsea. Você vê, experiência, cita erros, ele cita o começo do jogo. Exatamente isso mesmo. Exatamente isso mesmo. Dá até pra fazer um vídeo sobre isso amanhã. Mas a coletiva do Maresca foi certinha. Reconheceu que o time começou bem, deixou o Bayern desconfortável, dá o gol ali, os erros bobos, gols evitáveis. Você vê que existe uma diferença de experiência, mas aquela coisa.
podemos construir algo especial vindo dessa derrota, o Maresca falando. Exatamente isso. Tamo junto. Rapaziada, o Liverpool vence o Atlético de Madrid. Se não é gol nos acréscimos, não é o Liverpool, rapaziada. Tô gravando esse pós-jogo. Eu nem vi se tá saindo alguma coisa do Arne Slot, porque eu gravei o do Bayern e Chelsea primeiro. Aqui, ó. 18h21. Nem vi se tá saindo entrevista. Quero ver a coletiva do Arne Slot e as entrevistas dele. Eu tava gravando o pós-jogo do Bayern e do Chelsea. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês. Caraca, o Marcelo Beckler dá um terror no torcedor, cara. No final do jogo ele fez a melhor análise. Tem que matar, velho. Tem que matar esse tipo de jogo. Ah, é muito fácil fazer gol com o Liverpool. Cara, precisou de um desvio e de um belo passe do Pablo Barrios. O Pablo Barrios participa dos 2 gols do Atlético de Madrid e o escanteio que sai o terceiro gol é uma bobeira dele. Rapaziada, apesar do escanteio aí, ó, olho no Pablo Barrios, hein? O passe do primeiro gol é dele. Cara, eu não achei que foi tão fácil fazer gol no Liverpool, não. Qual foi a jogada que o Atlético de Madrid... O próprio Marcelo Beckler fala na transmissão. O Simeone coloca o Pubil justamente pra chamar o Liverpool pra contra-atacar, porque não tava conseguindo articular nada. O mesmo Marcelo Beckler. É muito fácil fazer gol contra o Liverpool, mas ele mesmo tinha comentado que o Simeone tirou o Nico Gonzalez, tirou um ponta, um atacante, pra colocar um lateral zagueiro, pra justamente chamar o Liverpool e sair no contra-ataque, porque não tava articulando nada, porque o Liverpool tava marcando muito bem. Agora, agora sim, o alto, assim, as substituições do Liverpool não melhoraram o time, nem oxigenaram, nem deram mais solidez. O Bradley não entrou bem, o McAllister tá muito longe do ideal, tá muito longe do McAllister da temporada passada. Muito longe. Quem foi o outro que entrou? Foi o McAllister e o Bradley, não foi? Ah, foi o Ekitike. O Ekitike também não entrou bem. Vocês viram o gol que o Ekitike perdeu no final? Esse tipo de lance persegue o Ekitike, rapaziada. Persegue. Vamos dizer que não é a primeira vez que eu vejo ele errar esse tipo de lance aí, velho. Essa eficiência de dentro da área é o grande calcanhar de Aquiles dele. Se você pegar o vídeo quando ele foi contratado, eu falo isso. Não é a primeira vez que eu vejo o Ekitike perder esse tipo de chance. Mas ele não entrou bem. As substituições do Liverpool não entraram bem. Mas eu não achei esse Liverpool muito fácil de fazer gol. Eu não achei, velho. O Atlético de Madrid não articulou nada. Foi um lance de lateral. Futebol, velho. Você vê, o Chelsea levou um gol no final de um latereio do Brentford. Futebol é isso. Aliás, Simeone Ball é isso. Simeone Ball é isso. Qual foi a jogada, a grande jogada articulada do Atlético de Madrid? O primeiro gol é um belo passe do Pablo Barrios, que quebra a linha ali, aí sai o gol. Aí pronto, a jogada do primeiro gol foi articulada, mas foi um belo passe do Pablo Barrios. É um ótimo jogador, entendeu? E, cara, o Gravenberch tá imoral, hein, rapaziada? Imoral o Gravenberch. Vamos lá, vamos falar do jogo. Ah, tá esquecendo. Obviamente, aquela coisa, né? A narrativa do Liverpool vai ser. Agora estou contra as narrativas do Arsenal. Agora você contra as narrativas do Liverpool. A narrativa vai ser: o Liverpool gol no final. Contra o Bournemouth, mereceu empatar. Contra o Palace, mereceu empatar. Contra o Newcastle, mereceu empatar. Contra o Burnley, mereceu empatar. Esse aqui, não. Esse jogo aqui, o Liverpool mereceu ganhar e ganhar bem. Aí sim o Marcelo Beckler, no final do jogo ele fala assim: o Liverpool tem que matar o jogo. Exatamente, Marcelo Beckler. Agora sim estamos de acordo. Rapaziada, olha isso aqui. 7 grandes chances o Liverpool teve. Bola na trave do Salah. Teve um detalhe ali do Vitor que não conseguiu finalizar. O Isaac fez ali o Oblak fazer boas defesas. Pra mim, um jogador muito abaixo hoje do Liverpool foi o Gakpo. O Gakpo parecia cansado. Parecia cansado o Gakpo. Desses últimos 2 jogos aí, o Gakpo precisa de um banco. A verdade é essa. Entendeu? Se eu fosse o Arne Slot, eu dava o banco do Gakpo. Dá uma descansada nele, dá uma refrescada. A gente sabe que ele é um jogador que entrega, que produz, mas o Gakpo não tá legal. Não foi um jogo muito feio do Gakpo. Belezinha? Aí, exatamente, o Liverpool faz 2x0. Cara, gente, no primeiro tempo, era pra terminar uns 4x0 pro Liverpool. Terminou 2x1. Literalmente, terminou 2x1. Era pra ter sido uns 4x0 no primeiro tempo. O final do primeiro tempo foi assim, ó, um vislumbre que esse Liverpool pode ser. Porque, cara, o Liverpool fez 15 minutos belíssimos. Wirtz, Isaac, cara, opa! Quando eu vi assim os últimos 15, cara, é esse time aqui. Se esse time aqui manter isso aqui acabou. Vamos lá, rapaziada. 1x0, Salah de falta desvia. Bela jogada, Gravenberch, Salah 2x0. Aí muda o jogo. O jogo que era talvez quebrar bloco baixo, como era o Frimpong, né? O Frimpong eu sabia que vinha ele de titular. E o Isaac de titular me surpreendeu. Aí, 2x0. Aí o jogo já acalma. Aí o Atlético de Madrid vai... Aí fica... O jogo já acalma. O Atlético de Madrid vai propor o jogo.
O Liverpool meio que diminui o ritmo. Depois dos 30 minutos, o Isak entra no jogo, coloca o Wirtz no jogo. Aí eu concordo com o Marcelo Berger que o Isak entra no jogo. O Wirtz, aí o groove, a vibe da partida, o Liverpool encaixa novamente a marcação alta, não deixa o Atlético de Madrid jogar, cria umas 3, 4 chances, não faz o 3-0 e toma um 2-1 no final do tempo, num belo passo do Paulo Barrios, que o Llorente, que tem uma estrela enorme pra fazer gol no Anfield, né? Impressionante a estrela do Llorente pra fazer gol no Anfield. E o Liverpool tava bem no jogo, o Liverpool teve ali uma chance, mas não cedia muita coisa pro Atlético de Madrid, volume, Isak, Wirtz, aí, opa! E foi bonito. Foi bonito de ver o Liverpool jogar nos últimos 15 minutos do tempo. Foi ali, foi a visão, opa, aquilo ali é o futuro. Mas tomou um gol no final. Volta pro segundo tempo, o Atlético de Madrid voltou um pouco melhor. Aí o jogo fica só com o Atlético de Madrid, volta melhor, mas não consegue articular. Aí o Simeone. Parabéns, viu, Simeone? Parabéns, viu? Colocar tirar o Raspadori pra colocar o Coque. Não fez o menor sentido. Que alteração foi essa, my friend? Que alteração foi essa? Aí o Arne Slot, Bradley, Ekitike e McAllister. O time ofensivamente ganha mais corpo, mas o time até melhora, porque o Szoboszlai vem um pouco mais pro meio campo ofensivamente, o Wirtz volta a jogar bem ali, o Ekitike e tal, mas o Liverpool começa a criar bola na trave, contra-ataque, porque o Atlético de Madrid começa a avançar a marcação. O Atlético de Madrid. E o Liverpool começa a achar contra-ataques. E cria 2, 3 chances. 1, 2 chances claras. Aqui. 4 grandes chances. Clara, bola na trave, pipipi. 1.49 de XG. Teve chances o Liverpool de fazer o 3-1 e matar o jogo. Aí você não mata o jogo? Você não mata o jogo? Aí o time do Liverpool, no lateral, eu não achei que o McAllister e o Bradley deram talvez o poder físico e a consistência que o time precisava. Mas eu não sentia o Liverpool correndo riscos. Porque o jogo fica 2-1 e o jogo fica a mercê desse tipo de lance, de um lateral, aí a bola sobra, aí o Llorente chuta, dizia no McAllister 2-2. Aí o Liverpool vai pra cima, cria, escanteio, uma bobeira do Pablo Barrios, a bola bate nele, Szoboszlai bate e o McAllister, o Van Dijk, faz 3-2 e o Liverpool ganha o jogo. Cara, eu não senti esse Liverpool fácil de se criar chances. A gente esquece que, cara, é o Atlético de Madrid do outro lado ainda, né? É o Atlético de Madrid do outro lado. Time de muita correria, de muito coração, time que lutou. Mas articulando, se você ver aqui o XG do... Cara, o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid fez 2 gols, 0.60 de XG. Olha o primeiro tempo, 0.14. Segundo tempo, 0.4, entendeu? Se eu tirar o gol, deixa eu ver o gol aqui. Só o gol foi 0.6. Entendeu? Teve muita coisa que o Atlético de Madrid criou. Não foi fácil criar chances como o Marcelo Berger tava dando terror à torcida do Liverpool. Eu acho que foi... Esse jogo o Liverpool não merecia empatar. Não merecia. O Nemalf, Newcastle, todos mereciam. Esse não. Esse era um jogo pro Liverpool ter matado e goleado. Matado e goleado. Esse era o jogo pro Liverpool ter matado e goleado o Atlético de Madrid. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Entendeu? O Atlético de Madrid, gente, perde muito sem o Julián Álvares, perde muito sem Baena, Thiago Almada. Você vê, tipo, sem articulação, sem Baena, sem Thiago Almada. Agora, o Liverpool tá chegando lá. Hoje eu achei um jogo do Wirtz que teve seus momentos, jogou bem, jogou ok. O Salah voltando a jogar bem, o Gakpo tava mal, o Isak, você vê que quando encaixar com o Wirtz, vai dar bom. Vai dar bom. Konaté, Van Dijk muito bem, o Roberts jogando um pouco mais preso, o Frimpong não foi tão eficiente como ele poderia ser nesse tipo de jogo. Mas o Liverpool dá vislumbre que quando encaixar, entendeu? Quando encaixar, poder de fogo vai ter. Eu gostei do jogo do Liverpool, rapaziada. Fala pra você que eu desgostei mais do Liverpool contra Newcastle, contra o Nemalf, contra Burnley. Hoje eu gostei do Liverpool. Hoje eu não achei que o Liverpool jogou mal. Achei que foi o Atlético de Madrid dando de Atlético de Madrid. Latereio e tudo mais. Belezinha? Vamos ir pras coletivas. É nóis. Rapaziada, repercutindo aqui o pós-jogo de Liverpool e Atlético de Madrid. Cara, não consegui puxar muita coisa, porque já são 7 horas, eu preciso postar o vídeo. Mas o que o Robertson falou aqui, pra mim, eu concordo demais, ó. Você, tipo assim, ó, você precisa voltar a vencer de maneira mais simples e fácil, ó. Quando você tá 2-0 jogando tão bem do primeiro tempo, nós deveríamos ter feito mais pra ter uma noite mais confortável. Aqui, perfeito. Perfeito, Robertson. Perfeito. Perfeito.
Aqui, ó. 2-0, jogando tão bem, mata o jogo de vez. Deveria ser ter feito mais pra se tornar uma noite mais confortável. Perfeito, concordo demais com o Robertson. O Arne Slot sobre o Wirtz. Aí o Wirtz aí, ó. Nenhum jogador do Liverpool tocou mais na área e criou mais chances e grandes chances do que Florian Wirtz. Tá chegando lá, rapaziada. Tá chegando lá. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Não esquente a cabeça, não. Quando começar a festa, drinks vão ser de graça. Quando começar a festa, os drinks vão ser de graça. O Adslot, você pode ver que ele tá se ajustando a gente. Pessoas esquecem que ele tem apenas 22 anos. Tá chegando lá. Não vão esquentar o cadastro único com negócio fino, não. Entendeu? E ele falando do Isaac, que ele pareceu bem condicionado, uma coisa positiva, mais condicionado do que eu esperava. Ele ainda não está pronto para 3 jogos por semana, o Arne Slot falando, belezinha? E aí falou o Van Dijk falando que o Atlético de Madrid nunca desiste, que eles são um adversário muito forte, e o Simeone falando, se temos que perder, que seja como aconteceu hoje. Pois é, até o Van Dijk falando, né? O Atlético de Madrid não desiste. O Atlético de Madrid não desiste. É isso, rapaziada. Pra mim, o que o Robertson falou, amanhã eu devo fazer outro vídeo, repercutindo um pouco mais aí as lições da Champions. Mas o que o Robertson falou pra mim, mata demais. Brother, para como posso falar? De ceder tanto. Ou de ceder tanto. Mata o jogo logo. Mata o jogo logo. Bundemal, fininho, todo mundo mereceu empatar. Perder não, empatar. Mas esse jogo aqui não merecia empate. O Liverpool foi melhor. Era pra ter, fez 3, era pra ter sido uns 5 ou 6.